Olá, falaremos agora da família Myrtaceae. Esta família é uma Eudicotyledônia da ordem Myrtales. Seu nome vem do mirtus, que significa perfume, devido ao odor da grande maioria das espécies nas suas folhas, flores, frutos e ou ramos e caule. Possui uma distribuição tropical com duas regiões e importantes centros de diversidade, a região neotropical e a região da Oceania. Na região neotropical, as espécies geralmente têm folhas simples e opostas e frutos carnosos, e as espécies da região da Oceania, folhas simples, alternas e frutos geralmente secos. Possui cerca de 130 gêneros e 4.000 espécies no mundo. No Brasil, 29 gêneros e 1.234 espécies, sendo que a grande maioria das espécies ocorre na Mata Atlântica, seguido de bioma amazônico e cerrado. Entretanto, o bioma Mata Atlântica realmente é o bioma de maior diversidade e riqueza desta família. Como importância econômica, podemos citar espécies de eucalipto, do gênero Eucalyptus e outros gêneros, muitas delas utilizadas em relação à sua madeira, para a produção de papel, para carvão, poste, construção civil, movelaria. Algumas espécies têm os seus óleos essenciais para a produção de produtos de limpeza e algumas até mesmo para a produção de medicamentos homeopáticos. Espécies de importância econômica também, nós podemos citar algumas ornamentais, como a papeleira, a escova de garrafa, o cravo da Índia, que é o botão floral que ia se desenvolver na flor. Então, antes de desenvolver na flor, o botão floral é seco, ele é coletado e vendido. Né? Esse produto, né, o cravo, ele já foi uma especiaria e vendido por valores trocados, né, na época das grandes navegações, por valores bastante expressivos na época. Tem várias espécies com potencial frutífero, a mais conhecida talvez seja a goiaba, mas temos várias outras possibilidades de espécies para consumo humano, como pitanga, jabuticaba, gabiroba, cereja nacional, araçá, capoteiro e outras. A família Myrtaceae é uma família tipicamente arbórea, com árvores, arbustos ou alguns subarbustos em regiões de cerrado, mas uma família arbórea. E uma importante característica é que a sua casca externa, ela geralmente vai se descamando. Conforme ela vai se descamando, você vai observando essas manchas, né, no tronco, mas depois que toda essa casca ela é perdida e não é reposta, a gente tem uma importante característica nas mirtáceas, que é ter um caule bastante liso, como, por exemplo, o caule de uma goiabeira. Além desse caule liso ou esse ritidoma descamante, em relação às espécies nativas do Brasil, nós podemos dizer que as folhas são simples, né, um limbo único e oposta. E em espécies que são cultivadas, como por exemplo os eucaliptos e a escova de garrafa, as folhas são geralmente alternas. Importante característica também nas folhas de mirtáceas é ter glândulas translúcidas. Então a gente vê várias pontuações que são, na verdade, glândulas em que se passa luz, por isso chamadas de glândulas translúcidas. E é por essas glândulas que se libera o odor característico de algumas espécies. Esta folha, por exemplo, é uma folha de pitanga, e ao macerar a folha de pitanga, você sente o cheiro característico do fruto, devido então a essas glândulas translúcidas e a produção de óleos essenciais. Outra característica muito comum nas mirtáceas é possuir uma margem coletora, então uma margem reforçada e geralmente mais hialina, né, em relação ao restante do limbo. Então, nervura marginal coletora e glândulas ou pontuações translúcidas também são características importantes das mirtáceas. As flores de mirtáceas geralmente são vistosas e brancas, né? Então são grandes,
com as duas estruturas reprodutivas, femininas e masculinas. Então aqui nós conseguimos observar a parte feminina se projetando e esses brancos, o maior número que são os estames, referente à parte masculina. Diclamídeas com sépalas e pétalas. E geralmente flores brancas, mas temos algumas exceções. Aqui, por exemplo, essa espécie que é a goiaba serrana, a Aca seloviana, as pétalas têm uma outra cor, né, uma outra coloração, em vez do branco, e também possui estames coloridos. Mas algo muito comum nas mirtáceas é ter flor branca, mas às vezes tem exceções, mas estames em grandes números, então muitos estames, polistêmones e estames longos e vistosos. Então é algo bastante comum também em relação às flores das mirtáceas. Nessa flor também geralmente tem um disco nectarífero e o ovário é ínfero. Conseguimos observar nesse corte aqui, né, da flor da goiaba da serra, que as sépalas, as pétalas e os estames, eles saem acima do ovário. Então aqui nós temos o ovário e as outras partes da flor, né, os outros verticilos, cálice, corola e androceu, saem acima do ovário. Então aqui nós temos um ovário ínfero, que é outra característica típica desta família. Aqui nós temos uma goiaba cortada e geralmente o tipo de placentação é a placentação axial, em que conseguimos observar nesse corte. Então, quando nós temos uma placentação axial, ela vem de um óvulo, né, de um ovário, na verdade, com divisões que vai gerar aqui um fruto com divisões e entre as divisões do ovário ou do fruto, você vai ter os óvulos ou as sementes. Então, na placentação axial, ela provém de um ovário com divisões em que os óvulos estão presos, estão entre essas divisões. E aqui no fruto também, a gente consegue observar as divisões dos locos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 locos, as divisões, e aqui, no caso, já as sementes entre as divisões. Então, uma placentação do tipo axial. Como dito anteriormente, é uma importante família na floresta ou bioma Mata Atlântico de como um todo, e principalmente nessas regiões nós temos um grande número de espécies e juntamente com as famílias Laurácea e família Fabácea, são as principais famílias em relação ao número de espécies e de riqueza e diversidade nas nossas florestas de espécies arbóreas. Então agora eu vou citar algumas espécies, né? Aqui nós temos, por exemplo, a gabiroba, e aqui conseguimos ver, né, um fruto típico vindo de um ovário ínfero, porque aqui está o restante das sépalas e aqui estavam as sépalas e os estames. Então aqui nós vemos um fruto que veio de um ovário ínfero. Gabiroba comestível, aqui uma outra espécie do gênero Campomanésia, que é o sete capotes ou capoteira, né? Como espécie nativa do Brasil, folha simples, oposta, uma flor branca cheia de estames, muito típico da família. E aqui um fruto que também é um fruto que pode ser consumido pelos seres humanos e outros animais também. Outra espécie de outro gênero é a cereja nacional. Então, com uma folha simples e oposta, típico das espécies da família no Brasil. Aqui nós vemos a bráctea que protegia a flor e aqui o fruto provindo de um ovário ínfero e aqui o restante, então, das outras partes florais. Essa cereja não é aquela cereja importada do final do ano, mas é a cereja nacional. A cereja importada ela é uma rosácea, ela vem de outra família, mas essa fruto também é bastante doce e bastante apreciado. Não tanto comercializado quanto a importada, mas também de alto poder nutritivo. Outra mirtácea é a uvaia, também com potencial alimentício. Seus frutos são um pouco mais azedo, então podem ser utilizados para suco, geleia ou chimias. A pitanga, também comestível.
folha simples e oposta. Aqui, então, com as glândulas translúcidas e a nervura marginal coletora típico da família. E essa espécie você consegue identificar, reconhecer pelas próprias folhas. Macerando a folha, você sente o cheiro típico do fruto da pitanga. Guabiju, outra mirtácea, com folhas opostas. E essa espécie em específico tem um ápice extremamente pontiagudo, né, terminando de forma espinescente. Aqui também conseguimos observar um fruto vindo de um ovário que era ínfero, né, porque as outras partes da flor estavam aqui para cima do ovário, agora que é um fruto. O guabiju também pode ser consumido por seres humanos. E para fechar aqui, nós temos o araçá, outra espécie potencialmente comestível, com uma folha simples e oposta, bastante brilhosa, um formato que a gente chama de obovado, né, que seria um ovo ao contrário, então um formato bem típico, que nos ajuda a reconhecer. Também, muitas vezes, quando você vê um pé de araçá, você vê aquele caule liso e típico da família. Família mirtácea, então, uma importante família nas nossas florestas, que geralmente a gente reconhece pelo caule liso, a folha simples e oposta, podendo ter odor, com glândulas translúcidas. É fácil você identificar que é da família mirtácea. Porém, muitas vezes é difícil identificar qual espécie de mirtácea que é, porque realmente é uma família muito grande, com espécies bastante parecidas entre si, mas uma família de extremamente importância e que poderia ter todo um potencial alimentício que ainda não é explorado. Por hoje é só.